Fica quieto. Fica quieto, Davi. Ó, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Vamos iniciar aqui. Hoje, quem vai direcionar o estudo é o nosso amigo Davi. Por quê? Ele falou assim, Capitão Barbarral, me ajuda na lição me ajuda na lição. Eu falei, vamos, né? Aí fui lá, chamei o Celhão, chamei o Caiobá. Celhão aí, ancião da igreja dele, Caiobá, líder distrital de escola sabatina. Nós vamos ajudar. Aí quando a gente pensa que é a lição dos jovens, não, o cara me veio com a lição do adolescente. Eu falei, pô, mano, além de estudar a lição, nós vamos ter que estourar a espinha, cara. Pelo amor de Deus, rapaz. O que um maluco com 17 anos na cara tá fazendo na lição dos adolescentes? Tem que ir pros jovens esse bicho. Tem que ir pros jovens, mano. Tem que ir pros jovens, rapaz. Tem que ir pros jovens. Vai lá, Davi. Lê a lição aí, que nós não temos uma lição. Então você lê e a gente comenta em cima. Porque eu sei que os caras aí são pesos pesados. Então você comanda a lição a partir de agora. Mete bronca, Davizão. Então, para falar então que a lição aqui, a nossa lição dessa semana, fala sobre os 3 reis de Jerusalém, né? Manassés, Amós e Josias. Aí tem um verso aqui que fala, pode ler aqui, né? Lê primeiro para a gente saber do que está se tratando, para nós trazermos comentário, né? A gente depende do material básico que você está trazendo para a gente. Beleza. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Segunda Crônicas 33, 12 a 13. A lição, praticamente, está tratando mais ou menos isso, né? Sobre os 3 reis de Jerusalém, de Israel, né? E sobre como a iniquidade dos reis, né? Que tem o rei Manassés, que ele foi um rei que praticamente é filho de Ezequias como é que fala, né? Manassés foi o pior rei de Israel, mas lê a lição toda pra gente e a gente vai comentando. Fica tranquilo. Beleza, então pode ler os dias todos aqui, então, né? Pode ler os dias todos corridos aí. Ou você lê a lição de sábado e a gente comenta. Lê a lição de domingo e a gente comenta. Cara, posso falar que realmente, pra mim, eu acho mais fácil. Quer falar isso, César? Por dia. Não, ele tá concordando com você, pô. Você lê sábado, sim, é porque lê domingo e a gente vai comentando, né? Por dia. Tipo, sim, beleza. Bacana. Assim, é porque eu ia acabar pegando o versículo do capítulo e ia ler o capítulo inteiro para ter uma compreensão maior, mas é melhor mesmo ler pelos dias. Não, lê o material base. Lê o material base, que é a lição que você precisa comentar e a gente comenta em cima. Lê sabadão. Então, sábado as histórias de Manassés, Amon e Josias apresentam exemplos de extremo contraste em sua lealdade e fidelidade a Deus. Manassés agiu deliberadamente contra Deus ao desafiar sua liderança e direção. Ele foi um rei muito ímpio que ofereceu seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Envolveu-se com magia, feitiçaria e consultava adivinhos médios, mesmo tendo, nos últimos momentos, se arrependido de tudo que tinha feito. Os efeitos do pecado frutificaram em seu filho Amon. Amon se tornou mais e mais culpado e pecou, levando muitos outros a pecarem, ainda mais durante seu breve reinado de 2 anos. Ele morreu assassinado por 2 de seus próprios oficiais e com apoio do povo. A depravação e a idolatria, assim como seu comportamento egoísta, levaram o povo a escolher Josias, um menino temente a Deus, para ser o novo rei, mesmo não sendo perfeito. Josias conduziu fielmente o povo de Deus, realizando a tão esperada reforma em Israel. Sendo ainda jovem, ele personificou o que diz o ditado: nadar contra a correnteza. A lição dessa semana mostra que com Deus tudo tem conserto, desde que as pessoas queiram ser consertadas. Esse foi o sábado. Dentro do que foi lido e da própria lição e da história desses personagens, eu vejo assim que tem aquela questão de hereditariedade, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, o pai de Manassés, né? Deus dá ultimato para ele através do profeta. Ele ora a Deus, se arrepende e tal, Deus prolonga os dias de vida para ele. Ele tem um filho que foi o pior rei de Israel. Aí o outro que sucede ele, já onde começa a reforma ali, né? Que está acontecendo a reforma do templo, é encontrado o livro da lei, ele lê, e aí ele, poxa, tipo assim, isso aqui que é a palavra de Deus e a gente está fazendo tudo errado? Não, para lá. E faz toda a reforma ali. Então, veja,
pelo fato de o pai ser bom, não quer dizer que eu vou ser um filho bom, temente a Deus. Pelo fato do meu pai ser alguém que não teme a Deus, não quer dizer que eu também seja alguém que não tema a Deus. Não sei se vocês estão entendendo. E na Bíblia, ali quando vemos a história dos reis, tivemos reis que o pai foi temente a Deus e o filho não. O pai foi extremamente perverso e o filho foi extremamente temente a Deus. Então, essa variação eu vejo que cada um pode tomar a sua decisão, né? Cada um pode tomar a sua decisão e, como foi falado ali, Deus pode usar e transformar as pessoas, né? Tivemos reis que foram perversos, mas que se arrependeram. Salomão ali, né? Mas está falando desse hoje, mas Salomão é um exemplo, né? Ele começou bem, depois se afastou de Deus, mas depois ele volta, né? Onde ele escreve os livros ali. Então tem essa, mas não especificamente pelo fato do pai ser uma péssima pessoa, não significa que o filho tem que ser uma péssima pessoa. Sim. Sabe uma coisa que é engraçada, que isso nós podemos levar até para os dias de hoje, né? Porque tem muita gente que, pô, eu já vi muita gente que é filha de pessoas que são realmente pessoas que seguem a Deus fielmente da igreja, e não se desviaram assim, de uma hora para outra, para o mundo, né? Desse jeito assim. Mete bronca aí, Caioba. Então, Viu, o Davi? Aqui o texto da Bíblia em 2 Crônicas 33 diz assim, né? Tinha Manassés, estou lendo o 33, verso 1. Tinha Manassés 12 anos, olha aí, ó. 12 anos, a idade da maioria Qual a idade da média dos alunos da sua classe aí, que você vai passar a lição? cara, 14, Manassés, 15, 16. adolescentes ali, né? Adolescente. Não deixa de ser. Usa lenço amarelo, provavelmente. E assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando ele começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era bem? Não. Fez o que era mal perante o Senhor, ou diante da face do Senhor. Segundo as abominações dos gentios. Aí é um negócio que pega, tipo, quais são os gentios que ele cita aqui? Os gentios que Deus tinha expulsado da terra de Jerusalém, da terra de Israel, ali, da terra de Canaã, né? Deus, ele expulsou aqueles gentios. Aí, só que Manassés estava fazendo pior. E olha que ele tinha um pai. Manassés, ele meio que foi criado por um pai que foi um dos responsáveis por fazer uma das reformas, como citou o Célio, uma das reformas espirituais em Israel. Combater a idolatria, combater as heresias que outros reis tinham levantado em Israel e que ele se colocou, o rei Ezequias, ele se colocou a derrubar essa idolatria toda em Israel. Aí um filho dele, aos 12 anos de idade, assume o reinado e começa a fazer tudo que o pai não fez. Começou a derrubar a obra que o pai tinha feito. Ou seja, começou a fazer tudo de errado. Tudo de errado. Mas um detalhe importante é que quantos anos a mais Deus deu para Ezequias, que ele pediu naquela oração? Vocês sabem? 15. 15 anos. Com quantos anos o rei Manassés começou a governar? 12. Esse indivíduo aqui, rei Manassés, ele nasceu exatamente no período em que o rei Ezequias, em tese, era para estar morto. Ou seja, Manassés não era nem para ter nascido.
Pelo cronograma que, se Manassés tivesse entendido a mensagem de Deus, de colocar a casa dele em ordem, você está entendendo? Se ele tivesse ouvido assim, Senhor, ok, eu entendi a mensagem, vou colocar minha casa em ordem porque eu sei que meu dia está chegando. Ele ia morrer e esse indivíduo aqui, Manassés, não tinha nascido. Esse indivíduo não tinha nascido. Simplesmente. É óbvio. Aí outra coisa. Tudo bem, aí Deus deu mais 15 anos, aí Manassés, durante esses 15 anos, nasceu, aí veio assumir o trono do pai falecido, e fez coisa pior que o gentio, Tá mudo, Caio. Tá mudo. Oi. É que você se afastou do microfone e ficou mudo. Oi, tá ouvindo? É, porque na hora que você virou a cara, ficou mudo. Ah, certo. Ok. Aí, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E o pior, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor te dito em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. O cara teve a audácia, a desgracença de colocar altares idólatras dentro da casa do Senhor. Isso é uma blasfêmia digna de morte em praça pública. Davi, é uma coisa que eu acho interessante que você poderia enfatizar como são adolescentes. Isso. Você poderia enfatizar na classe. A idade dele, né? A questão dos pais. Pelo fato de repente, ou possivelmente, tem adolescente lá que o pai é um cristão. Não é cristão. Mas não é em Às vezes casa. tem. Então, você pode... Uma coisa bacana que você passar para ele é exatamente isso aí. Que talvez você não veja um exemplo de cristão no seu pai, mas Deus pode fazer de você um cristão, enfim. Porque incentivar eles e ajudar eles a ter essa visão, né? Através da história desses 3 reis aí, né? Que tem essa distinção, né? Um serviu a Deus, o filho não serviu, o outro... Uma lição bacana para se deixar para eles. E é uma coisa que é interessante que muitos também não têm pais cristãos, né? Alguns pais de outras religiões, eu nem tenho pai cristão, assim, ateu, sei lá. Acho interessante essa parte aqui sobre essas coisas, sobre os postes ídolos. Agora estou numa parte exegética. Esses postes ídolos eram aquelas deusas Asherah? Um ponto que eu gostaria de colocar, que é um resumo do que tanto o Caio quanto o Célio quiseram dizer. A fé de nossos pais não é a nossa. Até o Célio usou o exemplo do Davi, Salomão. Aí tem o exemplo de Salomão com o filho dele. Então, por exemplo, Davi foi um rei muito ligado a Deus. Salomão, como o Célio e o Caiobá colocaram, vagueou. O filho de Salomão não foi inteligente igual o pai. Então, cada um tem uma caminhada com Deus. Cada um tem uma caminhada com Deus. Ponto. Você pensando. Veja só, a fé de nossos pais não é a nossa fé. A fé que você tem, Davi, não é a fé da sua mãe, não é a fé do seu tio. É você que tem que tomar a decisão, não é eu. Eu tenho minha fé. Celhão tem a fé dele, o Caio também tem a fé dele. A gente já tomou nossa decisão. Agora a questão que eu acho que dá para pegar bastante nessa lição que a lição está enfatizando você tem que tomar caminho, tomar atento ao lado de Deus. Eu acho que é esse o ponto. Não importa, meu pai foi um pai mau. Dane-se. A tua caminhada com Deus é que você vai ser cobrado. Tem um texto, até o Célio e o Caio podem ajudar aqui, que é o filho não pagará pelo pecado do pai e o pai não pagará pelo pecado do filho. Cada um carrega a sua culpa. Tem um versículo bíblico. Entendeu? Então dá para você anotar esse versículo bíblico, já anota aí, o Davizão. O Célio está buscando ali.
É um versículo. Ezequiel 18. Ezequiel 18, verso 1 a 4. Ó, Ezequiel 18, 1 a 4. Anota esse versículo para essa lição dessa semana aí. Que cada um carrega a sua culpa. Não tem dessa. Ah, eu sou quarta geração de adventista. Foda-se. Desculpa a expressão. Não. Ah, eu nasci na igreja. Dane. Se você não tomar atento ao lado de Deus, não tem outro, não tem outro. É isso. Vou deixar a galera, se eles quiserem comentar um pouco. Deus fica mais feliz por um ímpio que se converte do que por 1000 pessoas que sempre foram justas, né? Não. Não sei o que você falou. Isso aí não é o foco da lição. O foco é, Sim. Pela estrutura da lição, pelo que você leu, pelo que a lição quis passar você tem que tomar a decisão ao lado de Deus, independentemente do que esteja em volta. Você, aí você fala, você é jovem, você é adolescente, entendeu? É isso que a lição está dizendo, não é outra coisa. Isso que você está pegando é um outro contexto, é um outro ponto. Se você for para outro ponto, aí você divaga. Não é o que a lição está dizendo. Entendeu? É que, então, a questão realmente... Você não quer falar. Queria deixar dois adendos aqui. Um desses aí é naquele filme Desafiando os Gigantes. Não sei se você já assistiu esse filme. Tem uma hora lá que o treinador vai falar com o rapaz e ele começa a falar assim, você tem que respeitar seu pai e tal. Ele fala assim, você acredita mesmo nesse negócio de seguir Jesus Cristo e tal? Ele, eu não acredito nisso. Aí ele fala, mas você tem que respeitar seu pai porque é a coisa correta, na Bíblia, né? Aí ele começa a questionar, mas por causa do meu pai, ele falou, não, você é responsável por suas ações, o seu pai é responsável pelas ações dele, né? E aí, pelas histórias desses 3 reis que a lição dos adolescentes trabalha, e os outros reis na Bíblia, eu vejo assim como se Deus estivesse fazendo, olha, tem pessoas que obedeceram a minha palavra, tem pessoas que não obedeceram. Minha palavra é essa, esse é o caminho. E aí, você vai seguir o exemplo de quem obedeceu ou vai seguir o exemplo de quem não obedeceu? Qual é a sua decisão? Eu consigo entender, é o que o Adolfo falou, né? Só estou dizendo com outras palavras. É como Deus mostrando, fulano, o pai, obedeceu. O filho, não. E você hoje? Qual é a sua caminhada? Qual a sua decisão? Você vai seguir o exemplo de quem obedece a minha palavra ou o exemplo de quem não obedece a minha palavra? Você vai usar quem não obedece como desculpas? Ou vai usar quem obedece como... como é que é a palavra? Como... Não é incentivo, mas nesse sentido, né? Para você tomar a sua decisão. Porque às vezes as pessoas falam, e principalmente adolescentes, né? Mas nem o meu pai lê a Bíblia, quer que eu leio, nem meu pai vai na igreja, quer que eu vou, nem meu pai é cristão, corretinho, quer que eu seja. Então, essa linha, né? Eu penso que a lição trabalha essa linha também, né? Ou pega essa linha, como a Adolfo falou, né? E aí, jovem? Você tem exemplo bom e exemplo ruim. E você tem a palavra de Deus. Qual que é a sua decisão? Dá até para citar uma passagem do Racionais, né? Tão certo como 10 mais 10 é 20. Você tem que ser tão certo quanto 10 mais 10 é 20. Só para complementar o que você sabe. Então, essa questão então, é que a nossa fé não é a mesma fé que às vezes a fé do nosso pai. Então, que nós devemos seguir o exemplo de bons exemplos, né? Igual da Bíblia, é mais ou menos essa pegada. Porque a decisão de vir para a igreja, Davi, de ir para a igreja, de aceitar Jesus Cristo, de ter uma vida com Deus, é uma decisão, a lição está enfatizando, é uma decisão individual, é isso, não mais que isso, né? Muitos adolescentes vão para a igreja porque a mãe empurra, porque o pai manda, porque a mãe manda, mas não é assim que funciona. A fé em Cristo, ela tem que ser uma decisão sua, uma decisão do Caio, uma decisão minha. Entendeu? Não é, eu vou pra igreja, o cara começa a namorar a menina da igreja, tem muito isso, tá? O cara começa a namorar a menina da igreja, começa a ir pra igreja. Ele não tá indo porque ele tomou uma decisão, ele tá indo por causa de outra pessoa. Sendo o Zé Ruela, igual o Célio quis colocar ali, né? Acho que a palavra, é outra palavra que se encaixa, mas eu acho que a melhor expressão que me veio na cabeça é o Zé Ruela. O que é o Zé Ruela? O Zé Ruela não é um cara ativo. Ele não faz nada, ele só tá ali fazendo o que... deixando a onda rolar, entendeu? Então, assim, nós não podemos ser assim. No vídeo leva eu. No vídeo leva eu. Isso. No vídeo me levar. Exatamente. Zeca Pagodinho, ó. Só poeta profundo aqui, mano. Racionais, Mas só coisa pra adolescente, hein? Acho que a gente vai ser banido da DSA, hein, cara. Vou tirar essa live aqui depois. Imagina. Entende? Então, assim, por que o texto colocou Josias?
Porque Josias foi filho de Manassés, o pior rei de Israel. Josias foi um rei... O filho de Amós, tá falando? Teve Amós, mas depois foi Josias. O Amós seguiu o caminho do pai e já... Porque os líderes não conseguem falar, cara, um fez cagada e o outro já em seguida. Mas o enfoque da lição está no Josias. O Josias, ele seguiu o caminho completamente do pai dele. Por quê? Porque ele tomou decisão. Né? E dá para até pegar um outro ponto aqui. Josias, ele tomou decisão e ele tinha pessoas boas ao lado dele. Porque ele só conseguiu se tornar rei porque protegeram ele. Ele só conseguiu se tornar rei porque ele dava proteção ao sumo sacerdote. Né? Aqui fala que o povo escolheu Josias, né? Exato. Pode falar, Davi, eu tô te ouvindo. Fala que eu te escuto. Você vai lá e muta o microfone? Parte de domingo aí. Mais comentários. Parte para domingo, senão a gente vai até 10 horas, 11 horas da noite. Então, domingo que a minha parte principal, né? Meu foco é domingo. Pode ler aqui, então? Manda abraço. Vou ter aqui. Manassés foi um dos reis mais ricos de Judá. Ele era filho de Ezequias. A Bíblia nos diz que ele fez o que o Senhor reprova. Ele levantou os altares pagãos que seu pai havia derrubado e estabeleceu o culto idólatra, que o Caio tinha falado aí, que ele fez isso aí. Também perseguiu os adoradores de Deus verdadeiro, e derramou muitos sangues inocentes. Mas a misericórdia de Deus alcançou até mesmo alguém como Manassés, nem em sua Bíblia, na parte histórica de 2 Crônicas 33. Pelo menos isso. Fala da redenção essa parte fala da redenção da vida, né? Da vida pecaminosa de Manassés e da redenção dele, né? E não é só por causa que ele foi, até ele que foi um dos piores, ou o pior, igual o Adão falou, o pior rei que Jerusalém já teve, mesmo assim Deus teve piedade dele, né? Quando que ele foi pego pelos assírios. É isso. O Manassés é interessante. A lição, ela é como um todo, né? Você vê como que a lição de domingo está linkada com a lição de sábado, de domingo está linkada com a lição de sábado, e ela vai estar linkada pela semana toda. Sim. Manassés, ele só foi um merda a vida inteira. Mas chegou no final da vida dele, ele pediu perdão e se arrependeu. Contraste, você pode contrastar com o rei Saul. Olha só, eu gosto muito do rei Saul, cara. Para mim, um dos melhores reis de Israel, politicamente falando, foi Saul. Um dos reis mais importantes de Israel. Mas ele morreu salvo ou morreu perdido? Perdido. Por quê? Tudo que ele fez de bom, por causa dele tomar o caminho errado no final, fez ele não chegar no lugar. Morreu vergonhosamente, se matou, matou o próprio filho, porque por causa desse... E muitos soldados israelitas morreram por culpa dele. Olha só. E aqui eu estou falando de um rei bom. Se a gente for colocar na ponta do lápis Saul e Davi, Saul fez mais coisa boa do que Davi. Nossa! Seria um herege falar um troço desse. Não! Olha só. Vamos pegar as coisas boas que Saul fez. Ele unificou o exército de Israel. Antes era cada tribo por si. Através de Saul, não. Todo mundo começou a responder uma. Então ele organizou o exército de Israel. Ele teve conquistas importantíssimas para a estruturação e pacificação de Israel. Claro que Davi continuou elas, mas quem de fato, tipo assim, chamou no tempo foi Saul. Só que como é que ele morreu? Perdido. Muitas coisas boas. Aí só, você pega Manassés, ele é exatamente o contrário. Ele passou a vida inteira fazendo cagada. Não tem outra palavra para definir isso. Ele passou a vida inteira fazendo merda. Só que quando ele chega no final da vida dele, ele fala, puta, mano, podia ter feito diferente. E aí que tá, Davi, vai um conselho nosso. Sabe qual que é a diferença entre você e nós três aqui? Sabe qual que é a única diferença entre você e nós três aqui? Você tem alguma ideia? Não. Tem muito mais conhecimento que eu. Não. Arrependimento.
Eu tenho coisas que eu fiz que eu me arrependo no passado. O Célio tem mais idade que nós aqui, certeza que ele tem muita coisa que ele se arrepende. Você viu lá a fotinha dele de Nil, né? Ele vestido de Nil, num solzão de 40 graus lá em cima do túmulo do cemitério, não sei quem. Tem muito arrependimento. A diferença é que nós cometemos erros e decidimos seguir um caminho. Você está sendo avisado que você vai fazer cagada, e é para você voltar para o caminho certo. A única diferença entre você e nós é a história. Nós cometemos mais erro do que você. É uma coisa que tem a ver até com o finalzinho da lição de sábado, né? A lição dessa semana mostra que com Deus tudo tem conserto, desde que as pessoas queiram ser consertadas. Então, mesmo as pessoas que cometeram os mais terríveis atos, igual Manassés, podem ser consertadas. E aquilo que também linka com o que fala, não sei qual passagem que fala, que aquele que está no alto tome cuidado para não cair, né? Igual o Saul. Saul estava no alto, né? Talvez tinha uma boa fé e caiu. Boa. Dentro disso aí, Davi, uma coisa que eu acho interessante que você pode trabalhar com o pessoal lá, com os adolescentes, é justamente isso aí do Manassés. Pega o texto, olha, vamos ler Manassés aqui, o que ele fez. Sacrificou os filhos, né? Uma das formas de sacrifício lá era queimar o filho, a Deus Moloque. Aí você pode pesquisar um pouquinho sobre isso. Eu já vi alguma coisa de... Era uma estátua oca, eles colocavam fogo naquela estátua até ela ficar incandescente. Quando ela ficava incandescente, pegava a criança, o bebê de colo e colocava em cima daquela estátua lá. Ele ia fritando, tocando tambor e cantando música para abafar o grito da criança. Traz isso para os adolescentes e fala assim, vocês acham que um cara desse merece perdão? Um cara que estupra uma criança de 2 anos merece perdão? E, obviamente, eles vão se revoltar contra isso, né? Fala assim, mas Deus perdoa. E você acha que o que você faz é, de repente, jogar Free Fire, ver alguns sites é pior do que isso? Não é. Se Deus pode perdoar Manassés que fez isso, não pode perdoar você e tal. Há chance para você, porque muitos adolescentes, eu tenho certeza, principalmente aqueles que estão na igreja, e também os que estão fora também, a mesma linha de pensamento. Vivem um dilema. Vive esse dilema de que, não há chance para mim, não. Eu mesmo já pensei isso. Pô. Mas na igreja era, ainda mais nessa fase, né, 14, 15 anos ali, 16, para mim já era. Então você pode trazer essa história de Manassés, que ele se arrependeu e Deus perdoou, falou, olha o que ele fez aqui. Leia os pecados aí, você acha, como eu citei um exemplo aqui, né? Se Deus perdoou ele, meu querido, Deus pode perdoar você também. Há chance para você. Você pode tomar a decisão de ir para o lado de Deus, deixar Deus te transformar. É uma pegada boa também para eles. Né? Essa parte de domingo aqui vai ser... A minha parte vai ser mais focada aqui. Eu vou focar aqui. Me pediram para focar na parte do domingo. Uhum. Então, isso é uma boa pegada, né? Mostrar o que o cara fez e mostrar que houve arrependimento para ele, né? E trazer para uma coisa que você fala, né? Trazer a tua... contextualizar nos dias de hoje, né? Olha aí, se Deus perdoou esse rei, olha que ele fez isso. Deus pode também dar... É uma coisa para a gente pensar também que, pô, tem muita gente que acaba sendo orgulhosa e fala, pô, eu não perco, eu não caio. Às vezes, acontece igual o Adolfo falou de Saul, né? É umas coisas que eu penso às vezes, mas me tirou daqui porque agora que eu vi que tem uma outra parte de domingo, eu posso continuar ele aqui? Só para terminar a parte de domingo? Alguns podem achar que a punição de Manassés foi dura, mas o resultado final foi seu arrependimento. Compare a experiência religiosa desses 3 reis. Considere como que Deus lidou com cada um deles, como eles responderam à sua advertência, como Deus conseguiu encontrar formas de atrair sua atenção quando você esteve distante dele. É uma parte só para complementar, finalizar, que fala que Deus usou uma forma de falar com cada um desses reis, né? Que, às vezes Deus pode usar também as formas mais duras, né? Mais dolorosas, igual usou o Manassés para atrair a atenção dele, né? Que ele foi capturado, né, pelo rei da Síria. Acho que foi isso. É um outro ponto que você pode trabalhar. Inclusive, os adultos na igreja não entendem, né? Eu estava até conversando com um colega meu, ele falando na igreja, que ele falou assim que o castigo de Deus é bênção na nossa vida. Ele falou que teve irmão que se escandalizou, que ele estava falando heresia. Mas o castigo de Deus, a correção de Deus é uma bênção para nós, né? Eu repreendo e corrijo a quantos
amo. Deus corrige aquele que ele ama. E quem Deus ama? Deus ama todo mundo, porque viu Jesus Cristo, mas eu sempre coloco, né, nesse ponto assim, é como um pai que tem 2 filhos. Um obedece, aquele filho obediente, que respeita o pai pede, e aquele outro é aquele filho rebelde, aquele filho, entende? Qual que o pai vai gostar mais? O pai vai gostar mais daquele que é mais próximo a ele, entende? Então, Deus corrige aqueles que, os seus filhos, os seus servos, né? O pessoal que está no mundo, que não quer nem saber de Deus, Deus vai repreender, vai corrigir? Sim, mas de maneira mais direta, né, eu diria que não. Né? Aqueles que estão buscando servir a ele, ele falou, aqui você deu uma erradinha, então tapinha na bunda aqui. Ó, vem para cá, uma varadinha na perna ali, igual o pai faz com o filho que ama. Então, tem uma passagem que fala isso, né? Principalmente adolescente, né? Falar de correção, de leis, de regra, cara, nessa idade dos 14 aos 16 anos, 17, né, dos 14 aos 16 ali, é a fase, digamos assim, de rebeldia, né? Então, falar de regra, de obedecer, de corrigir... E assim, Davi, você sabe qual é o maior erro que a gente comete, assim, ao lidar com um adolescente nesse sentido de regras, leis? É passar a palavra de Deus, a Torá, os mandamentos de Deus, como uma regra, aquela regra que tem que ser dura, tem que ser assim, tipo um negócio mais rígido, assim, mais robótico. Vocês estão entendendo, né? Esse negócio mais robótico, assim. Só que o que é a Torá de verdade, ela é lições. Lições. Instruções. Se você começar a passar para os irmãos, principalmente para quem é adolescente, instrução, as orientações de Deus, lá na Torá, na Bíblia Sagrada, como instruções, como lição, isso é uma lição, isso é uma fonte de conhecimento, uma instrução que Deus dá para um determinado fim, com a finalidade de te guiar a um caminho melhor. Vai desarmar aquele adolescente rebelde. Aquele adolescente rebelde estava vendo a Torá, os mandamentos, a Bíblia, como um livro cheio de regras, igual regras da escola, que lá o professor disse que tem que fazer assim, porque senão, sei lá, faz o quê, a coisa... Tudo bem que lá na Torá tem as bênçãos e as maldições. Deus disciplina aqueles que o amam. E essa frase que o Célio falou, que Deus disciplinar aqueles que o amam, isso é muito maravilhoso. Ou seja, se você, de repente, passar por algum perrengue, as maldições lá da Torá, por exemplo, que Manassés passou por tantas maldições, inclusive, no verso 10 ao verso 17, trata do cativeiro que ele teve que passar. Deus disciplinando ele ali, ó. Então, isso mostra, inclusive, Manassés fazendo o que ele fez, Deus amava ele ainda. Né? Então, Deus amava ele. Deus amava ele ainda. Deus amava ele. E ele foi disciplinado para quê? Porque Deus queria salvar aquele cabra rei sem vergonha. Eu quero pegar Deixa eu pegar Eu só vou pegar um carregador ali. Só vou pegar um carregador aqui no celular que está quase descarregando, está em 2%. Vai lá. Vou lá, rapidão. Sério, comenta aí. Comenta aqui, fala que eu te escuto. Vou pegar só um gancho dentro do que o Caio falou aqui, que é interessante, que quando se lida com adolescentes, porque às vezes as pessoas que vão lidar, eles se preocupam muito em passar a regra, que é essa fase de rebeldia, se preocupam em passar a regra, mas esquece de mostrar os benefícios de obedecer a regra. Eu lembro de uma vez que eu estava numa classe com adolescentes, nessa faixa etária, e a gente trocando... a gente foi fazer um luau. Eu fui diretor de jovens, aqui na cidade que eu estou agora, aí colocaram como diretor de jovens. A primeira coisa que eu fiz, marcar um fim de semana com a galera. Aí eu consegui uma chácara, rio, tinha uma mesa de sinuca, a gente passou a noite de sábado lá inteirinha, lua cheia, e a gente fez uma fogueira lá, juntei a galera lá, veio jovem que eu nem sabia da onde, cara, apareceu jovem tanto que qualquer lugar, tudo nessa faixa etária, de 14 a 17. Falou em chácara, lua cheia e comida, mano, até eu vou sem ser adolescente, pô. Vou sem ser convidado.
E a gente começou a conversar em volta da fogueira, e eu comecei a falar sobre isso, sobre regras, as regras da igreja, de paz e tal. E aí eles começaram a falar, né? E interessante, eles começaram a se abrir. Ah, eu não gosto da maneira que coloca, assim, só impõe a regra sobre a gente e tem que obedecer, não quer ouvir a opinião da gente. E eu comecei a puxar pelo lado de o benefício de ouvir, né? Das regras. Aí eu falei assim, quem aqui tem 15 anos? Aí uns pai de guria levantou a mão lá. Aí eu falei assim, você namora? Ah, eu tô aí com um rapaz. Você já imaginou você grávida nessa idade, com um filho, com uma filha? Né? É doido, eu tenho que estudar e tal. Eu quero fazer uma faculdade, então... Aí eu falei, pois é ruim a seguir as perspectivas da Bíblia para casamento, ter relação só com o marido casado? Olhando dessa perspectiva, esperar, se guardar para o marido, eu falei, rapaz, pensando bem assim, não é ruim, não é? Não, isso, eu falei, tudo isso é para te proteger, para que você tenha uma vida mais feliz, mais produtiva, para que você não fique grávida aí aos 15 anos de idade, perca o seu sonho de faculdade, de tudo mais, né? Então, E eu outra, tava, Davi, viu, Sérgio? E para essa jovem adolescente aí que você perguntou, você podia perguntar outra coisa bem, que ela talvez, mas eu posso fazer, que ela podia, né, naquela mentezinha, né, coisa assim, não, mas posso fazer lá o tal, o ato, é, com preservativo, essas coisas assim. Aí ela, mas pessoas sobre aí assim, isso, né, ela talvez vai usar esse argumento. Mas é mais, tipo né? assim, mas diz assim, você quem que garante que Ó, você o Caio já pegou muita menininha aí, pelo argumento dele aí. É sacanagem. A menininha, Celio, responde aí a menininha. viu assim, volta aqui. Mas quem que garante, por exemplo, vamos supor, é que você futuramente você esteja com esse mesmo garoto que você esteja namorando hoje. Aí vamos supor que você pegue um menino qualquer aí que também foi pior que você, que, por exemplo, já teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis namoradas. Por exemplo, aí tipo assim, aí o que eu quero, o ponto que eu quero chegar assim, o que você acha de você ser comparada, por exemplo, você já casou com aquele outro cara lá, você casou com aquele outro cara lá, e ele fica comparando a sua relação sexual, sua que você tem com ele, com de outros ex-namorados ou ex-namorados dela. Você está entendendo? Assim, o vice-versa. Né? O princípio de manter-se virgem é para isso também. Não é só questão da gravidez em si, não. É para você evitar o perrengue e a tristeza e a decepção de um dia ser comparado. Você ser. Tipo assim, porque aquele lá que já pegou várias, para as meninas lá, aquele cara que você não que já pegou várias, ele vai te comparar com aquela outra ex, aquela outra, aquela lourinha, aquela moreninha, aquela ruiva e tal. E, Pior que tem isso e outra mesmo. coisa assim, Então, entendeu? Aí assim, aí você tem que ter essa o, sabedoria. o Davi, você tinha dado uma saidinha, Davi, a gente estava conversando sobre isso, quando você pode usar a lição para fazer isso, você consegue, ela permite você fazer isso, essa lição aí dessa semana, e de domingo, né? Dá para fazer isso. Porque quando você Sim. vai tratar de adolescentes, de 14 a 16, que é a fase da rebeldia, que eles querem ser dono do próprio nariz, as pessoas, os pais, eles querem impor as regras. Você tem que obedecer isso, aquilo, mas eles não apresentam, não mostram os benefícios de se obedecer às regras. Eu quero fechar aqui com as histórias de Jonathan Sperry. Não sei se vocês já assistiram esse filme, eu gosto bastante dele. Então, tem um momento lá que esse senhor, ele é cristão, ele encontra três rapazinhos, né, nessa idade de 12, 13 anos, aí ele fala da Bíblia, né? Aí eles falam assim, nunca gostei, é sempre não pode isso, não pode aquilo, para mim é um monte de regras, né? Como eu falei, que é o que geralmente se faz com os adolescentes. Olha, você tem que obedecer, você tem que ir para a escola, você tem que estudar lição, você tem que fazer isso, mas não apresenta os benefícios. Aí esse senhor fala assim, olha, eu nunca vi desse jeito. Aí os meninos falavam assim, como assim?
Aí ele fala, a Bíblia fala, não furtarás. Ô, Mark, você gosta que as pessoas roubem as suas coisas? Não, claro que não. Então isso é uma coisa boa, não é? A Bíblia fala para não mentir, né? Não dar falso testemunho. Você gosta quando as pessoas enganam você? Contam uma mentira? Não. Aí ele fala, que bom que a Bíblia deixou isso, né? Aí ele fala assim, nunca tinha parado para pensar dessa maneira? Porque esse senhor, o Sr. Sperry, ele apresentou as regras, mas ele apresentou o benefício delas. Então, geralmente, como eu falo, quando você lidar com jovens, já lidei com adolescentes também, fui diretor de jovens há muito tempo, geralmente se apresenta só as regras, você tem que estudar a sua lição. Mas qual o benefício de estudar a lição? O jovem quer saber disso. Ainda mais hoje, nessa era super moderna, internet, rede social, qual o benefício dele sentar ali 10 minutinhos todo dia e estudar a lição? Eu vou ganhar o quê com isso? O que eles querem saber é isso. Eu vou ganhar o quê com isso? Então, o professor, o líder, o pai, ele tem que apresentar o que ele vai ganhar com isso, indo para a igreja. O que ele vai ganhar participando do JA, do culto jovem. O que ele vai ganhar indo para a escolinha todo sábado? O que ele vai ganhar com isso? Focar mais nessa parte do prêmio do que na corrida em si, da jornada em si, né? Olha, o benefício é isso, aquilo, né? E eu fecho com a minha história pessoal, como o Caio falou dessa questão aí. A minha e do amigo meu, na minha época de adolescente, 15 anos, tinha um amigo nosso que ele era mais tímido. E a gente zoava ele demais. Ele tinha vergonha de conversar com as meninas, e eu e os outros lá queriam ser mais assanhadinho, né? Agarrar as menininhas e tal. O que aconteceu? Errado não tá. O que aconteceu? Pai de 2 filhos, um com cada mãe. Até então, nunca tinha sido casado, passei por vários relacionamentos. Isso fez um estrago na minha vida, em todo sentido, financeiro, pessoal, espiritual. Esse amigo que nós zoava ele, que ele era tímido e tal, conheceu uma mulher só, casou com essa mulher só, está na igreja até hoje, nunca saiu da igreja, tem uma filha. Eu saí da igreja mais de uma vez, estive longe da igreja. Já tive que bater mais de uma vez pelo batismo, né? Porque eu saí. Entende? Olha só, se tivesse me apresentado os benefícios de obedecer a regra, olha aí os benefícios. E voltando, só fechando com esse colega meu que você falou de mulher. Ele estava noivo na semana de casar. O acontecido foi, digamos, por volta de terça-feira. Eles iam casar no sábado. Ele foi dar uns beijos nela e põe a mão no peito dela. Ia dar uns amassos. Ela pegou e fez assim, ó, na cara dele. Pá! Se você fazer isso de novo, não tem casamento essa semana. Que tipo de mulher você acha que eu sou? Quando eu casar, aí sim, eu sou toda sua. Aí ele falou assim, é essa mesmo. Então, mas essa menina também teve os pais ensinou para ela, né? Não só as regras, mas o benefício, né? O que ela ia ganhar obedecendo as regras. Então, é uma coisa interessante se trabalhar com os adolescentes, Davi. Agora me permita só comentar aqui para reforçar o que você está dizendo, Celhão. Uma coisa que a gente que é velho, a gente se esquece. Muitas vezes, que a gente cometeu mais cagada, por exemplo, na vida do que o Davi. Só que quando se trata da gente tratar com o Davi, por exemplo, que é um adolescente, não é mais adolescente, tem 17 anos na cara, já saiu de casa, já trabalha, já, graças a Deus, tá a caminho de ser um homem. Graças a Deus. Mas vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, a história de um Davi, é isso, abençoa, Celhão, abençoa isso, tem a benção aqui. Deus abençoe. Muitas vezes, quando a gente que é mais velho vai tratar com o Davi, a gente acha que, tipo assim, eu sou melhor e trata com dureza o Davi. Sendo que na fase que ele era adolescente, a gente fez muito mais cagada. E quer julgar, esse jovem de hoje em dia não faz nada, esse jovem de hoje em dia não sabe o que é da vida. Mas nós com 17 anos de idade, com 15, não tava nem aí com a paçoca também. Só que a gente, não, eu sou melhor. Não, os cultos de antigamente na igreja eram melhores. Quem já ouviu isso aí? Não, 20 anos atrás, o JA era cheio. Porra, mano, 20 anos atrás a igreja era cheia. As músicas antigamente eram melhores. A gente quando vai ficando velho, principalmente quando passa dos 30, começa a ficar muito assim. Anos 80, anos 90, não tem igual, não. Aí, ó, né? E o problema é esse, a gente tem o hábito de
Pô, quando eu era adolescente era tudo melhor. E não era, mano. Era foda do mesmo jeito. Então, assim, isso não entra no contexto da lição, tá, Davi? Mas entra no contexto do papo. Você tá com um mando de velho carcomido aqui, é foda, mano. Vai ter que ouvir história. Então, mas a questão é, nós que somos mais velhos, muitas vezes nós tratamos os adolescentes, os jovens e as crianças com muita dureza, que é aquele contexto de vocês, apresenta a lei, mas não apresenta benefício. Mas não é que a gente faz isso por mal, a gente faz isso sem querer. E quando a gente para refletir, opa, peraí, eu tenho que ir com calma. Por quê? O Caio Bá, quando era criança, ele cometeu os erros dele. Então tem que ter paciência com os outros. Mas não, a gente acha que os outros tem que ficar com o fumo e a gente só fica com a diversão. Não é? Muitas vezes a mãe, por exemplo, quer dar uma lição de moral na filha, mas às vezes a mãe, na época de escola... Era mais danado que a filha hoje. Entendeu? E muitas vezes é assim, quem foi muito assanhadinho no passado, chega, vira mãe, vira pai, vira aquele pai quadradão cheio de lição de moral para dar. É ou não é? É ou não é? Mas, Adolfo, sabe por que às vezes eu acho que esse pai que viveu assim tanto e no final quer dar essa definição? Porque ele não quer que o filho passe pelo que ele passou, né? Não quer que o filho passe, porque seria mais duro. Quando o filho é homem, beleza, o pai até ensina. Agora o problema é quando a filha é mulher. Aí é complicado. Aí é complicado. Entendeu? Só que o problema da educação familiar é que, assim, quem cuida muitas vezes quem vai dar o conselho emocional é a mãe para o filho e o pai para a filha. Entendeu? Tem essa inversão. Você pode observar. Quando a mãe é muito assanhada, ela não quer que o filho seja assanhado. Pode reparar. Deve ter. Mas, Adolfo, você falou assim que não tem nada a ver com a lição, mas isso aí que você está falando, que a gente está falando, tem tudo a ver com a lição. Tem totalmente a ver. Sabe por quê? A questão de exemplos, né? Que é o que o Davi falou. Esses reis, eles, por exemplo, Manassés teve o exemplo do pai, o outro teve o exemplo do avô, então muitos acompanharam o avô, ele pegou, então ele viu a trajetória do avô, os que acertaram, os que erraram, as consequências disso, entende? E isso também é uma coisa que você pode trabalhar, Davi, ali com os adolescentes, dele ver exemplos, ele tem exemplo na família, do pai, de um tio, então pessoas que fizeram a coisa certa, pessoas que fizeram a coisa errada, e as consequências disso, o benefício disso, né? Só para matar esse comentário seu, Célio, eu vou pegar um comentário do Caio Bá que eu achei interessante. Manassés, quando começou a reinar, ele era adolescente. E ele era filho de quem? Josias. Como é que Josias... Ezequias, eu acho. Ezequias ou Josias? Ezequias. A pergunta é, como é que Ezequias apresentou a lei para Manassés? Como é que Ezequias... Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Às vezes, a vida inteira de Manassés foi para desgraçar com a religião verdadeira por causa da maneira como ele viu o pai dele tratar ele. Como ele foi apresentado. Porque muitas vezes o filho, e não sendo defensor de Manassés aqui, mas muitas vezes o filho ele é revoltado com a religião, não é porque a religião seja ruim, é porque o pai desgraça a religião. Vou dar um exemplo. Eu odiava a religião. Eu quase segui o caminho de Deus. Por quê? Por causa do mau exemplo da minha mãe. E não que minha mãe seja uma má pessoa. Minha mãe não é uma pessoa ruim. Mas a minha mãe era uma pessoa hipócrita. Hipócrita em que sentido? Salve, dona Valéria. Hipócrita em que sentido? Ela era uma pessoa muito amável com as pessoas da igreja, com as pessoas de fora, ajudava na igreja, comprar. Nossa, pô, Dona Valéria no céu e era Deus no céu e Dona Valéria na terra. Chegava em casa, o que acontecia? Ela só chegava e brigava com os filhos. Como é que esses filhos olhavam para isso? Com ódio. É aquilo que... Ganhamos idade a igreja. Ganhamos idade abandonando a igreja. Então, talvez o caso de Manassés seja um desses casos. Talvez eu não seja tão diferente de Manassés. Vai lá, pode falar, Davi. Desculpa aí. Finalizei o assunto aqui. Aqui é igual você falou, Adolfo. Às vezes nós mesmos somos cristãos na igreja, somos pecadores. Pecadores a gente já é, mas a gente é ímpio em casa, a gente não segue, a gente só é cristão na igreja.
casa a gente já é qualquer coisa, não importa. É complicado, igual você falou aí, Adolfo, é uma coisa interessante que parando pensar, pode ter sido isso, porque Manassés foi pai de Amós. Manassés, no final, se arrependeu, não se arrependeu? O que Manassés talvez fez com o filho dele? Ensinou rigidamente a Amós, ó, não desobedece a lei. E o que Amós fez também? Do mesmo jeito que desobedeceu a lei. Aí veio Josias, filho de Amós, né? E restaurou. Amon. Eu sei totalmente. Não Amós, Amon. Amós? Amós. Tão parecido, cara. Ixi, deixa passar. Isso que a gente está falando e que o Adolfo falou, a questão do pai, até citou exemplo de vida aí, pessoal. Acho que um dos pontos é falar. Talvez, igual a sua mãe, Adolfo, se tivesse alguém para falar com ela, ó, dona Valéria, tal, olha, só trata os irmãos bem, mas os seus filhos mal, só acho que isso não vai influenciar eles negativamente e tal. O pior, porque às vezes a pessoa faz e ela nem para pensar, então precisa ter alguém para falar. Por isso que às vezes a gente toca em assuntos, né, principalmente lá no Lê Pirata, toca em assuntos que ninguém mais fala, né? Então precisa de alguém ter a mente aberta para falar em coisas que os outros não falam, que às vezes também falta essa percepção de falar, né? No caso aí, Davi, você pode ser esse cara que vai falar para esses adolescentes essas coisas que nem os adultos da igreja falam, que deveriam falar. Eu lembro uma vez na igreja estava o ancião, o pessoal lá, né? E aí eu falei assim, trocando ideia, conversando, eu falei, por exemplo, os jovens, né? Se requer muito, e na minha época estava acontecendo muito dos jovens se envolver com meninas de fora da igreja, se envolver sexualmente, né? E saindo muita gente da igreja. Falei, se cobra muito que o jovem fica na igreja, santidade, namoro. Eu falei assim, eu tinha acabado de chegar na igreja, tá? Tinha um pouco tempo. Falei assim, quanto tempo vocês estão na igreja? 10 anos, 15 anos, 5 anos. Falei, qual a última vez que teve uma palestra para falar de sexo? Gravidez, tal, tudo isso. Uma conversa franca e aberta. Ah, não lembro. O outro, não sei se teve. Os anciãos falando. Falei, pois é, e aí? Sabe que talvez deveria ser um assunto que devia se tratar dos gravadores, né? Porque às vezes tratam muitas coisas que não deveriam, mas talvez poderia ser algo que deveria ser tratado, né? De forma respeitosa também, porque muitas vezes em casa mesmo os pais têm vergonha de ensinar ou falar sobre na escola. Então, não fala, então tem alguém para falar. Às vezes falam dos gravadores porque está ligado com os jovens diretamente, né? Trabalha aí com adolescentes, né? Juvenis e tal, até jovens. Mas deveria ter na igreja para falar alguém, mas não tem, né? Juntar, igual eu mencionei o exemplo, né? Foi colocar diretor de jovens, eu queria saber qual é a cabeça dos jovens. E eu marquei esse lazer na chácara. A gente passou o sábado a noite inteirinha lá, a gente conversou, brincou, eu pude ter esse feedback deles, eles falaram isso, né, no momento lá que se cobra muito, mas não oferece muita coisa, não apresenta os benefícios. Quantas palavras, mas deu para entender isso aí, né? É uma coisa que está na mente humana mesmo, é que o ser humano gosta de quebrar regras, né? Ele não gosta de seguir as regras. Por isso que nós temos, desde Adão e Eva que caiu, o ser humano adora, ele tem um desejo de quebrar regras. E talvez possa ser isso na cabeça do jovem, porque o jovem não tem formado, não tem com a mente totalmente formada ainda até os 25 anos, aí ele possa ter esse desejo incrível de quebrar a regra, e quebra a regra, né? Porque fala assim, não namora antes de 16 anos, não faz sexo antes do casamento. Que exemplo, né? Igual você falou aí, temos que dar exemplos, experiências, falar, ó, aconteceu isso, às vezes até um exemplo pessoal mesmo pode ajudar. O jovem entender. Você mencionou Adão e Eva, né? O negócio de Eva, qual foi o negócio? Satanás ofereceu para ela um benefício maior do que o que Deus. Não, quer ser igual a Deus. Ele ofereceu, bem não fosse Eva, você come isso aqui que você vai ser expulso do jardim. Não, ele mostrou o benefício. Seus olhos vão se abrir, como Deus conheceu o bem e o mal. Ele mostrou um benefício. E o que Deus falou? E o que Deus falou? Não coma daquele fruto, senão morrerás. Naquela época, Adão e Eva não sabiam o que era morrer. O que era morrer? Não tinha ideia. Então, vocês serão como Deus. Eu falo a questão dos jovens, a questão dos benefícios, né? Ele só fala que... foi falado aqui que gosta de quebrar regras, né? Às vezes, a maioria dos jovens, em muitos casos, é para chamar a atenção dos pais. Falta de atenção. Muitas vezes também. Sim. Falta de conversar, né? De sentar e conversar. Então, quantos pais hoje, eu vou falar da igreja, cada um pega nas suas igrejas.
Quantos pais têm intimidade para falar de assuntos assim com os filhos? A minoria, cara, a minoria. Então, às vezes, eles fazem não é porque ele quer ser um rebelde, é para chamar a atenção do pai. Pai, olha para mim. Não, mas eu não falo nem por questão de ser rebelde, mas eu falo por questão do ser humano realmente gostar de quebrar regra. Igual nós temos muitos casos, às vezes, de padre que tem relações sexuais nos mosteiros. Não quero julgar, né? Mas eu já vi muitos casos disso, assim. O ser humano gosta de quebrar regra, isso está no gênero do homem. Em si, no ser humano, não. A questão da maldade, do pecado. Isso que você está mencionando, só para finalizar esse ponto, e aí você parte para segunda-feira, senão nós não sai daqui. O adolescente, o lobo frontal dele está em desenvolvimento. O lobo frontal do homem, estou falando do homem adolescente. A mulher não, ela amadurece mais cedo. Mas o homem, o lobo frontal dele só vai estar plenamente desenvolvido aos 30 anos. O que acontece? Ele não tem controle. O adolescente homem, no seu caso, você faria uma merda sem pensar duas vezes. Gastar dinheiro à toa. Tava conversando com um rapazinho que eu vendi o computador aqui, e ele falou, não, porque não sei o que, vai com calma, filho, vai com calma. Não, porque eu já gastei R$150 em um joguinho besta. Eu falei, porque o adolescente faz merda, é natural, é da natureza. Não estou dizendo que deva ser feito, mas o adolescente ele faz isso por natureza. Então, não é só a maldade humana, tem o desenvolvimento do indivíduo. Eu mesmo, eu não pensava muito no passado, antes dos 30. Quando eu cheguei nos 29, 30 anos de idade, eu comecei a ter um monte de insight na cabeça, começou a mudar um monte de coisa na minha cabeça. Por quê? Porque o lobo frontal, ele se desenvolveu. E coisas que eu não consegui enxergar com menos de 30, eu passei a enxergar com 30. Né? O Caiobá tá chegando nos 30, não tá, Caiobá? Tenho 28. 28. Ainda não. Espera chegar nos 29, você vai entender o que eu tô falando. O cérebro é o mesmo. Então, assim, cara, às vezes eu não quero pensar no passado. Eu não quero pensar naquilo que eu fiz de errado. Mas eu penso. Por que eu começo a lembrar de coisas de 10, 20 anos atrás? É o meu lobo frontal buscando na memória, né? Para que numa decisão futura eu não cometa o mesmo erro. Entendeu? Por isso que o velho gosta de falar do passado. Agora, o adolescente não. Ele não tem o lobo frontal desenvolvido. Então, ele não pensa no passado e ele não calcula o futuro. Então, o que acontece? Ele vai fazer merda. Porque ele não tem essa base. É isso. É natural. Não estou defendendo. Estou dizendo o porquê que o adolescente, homem, normalmente faz merda. A mulher é por outra questão. Mas seria mais ou menos isso. Então, você vai ter um outro ponto que você pode trabalhar e consegue ser colocado dentro da lição e da Bíblia. Isso aí. A questão do... Até que foi abordado anteriormente, que o Adolfo falou, né? Que às vezes que os adultos querem impor essa... Olha, não faz isso, meu filho, tal, tal. Por quê? Porque eles cometeram esses erros e agora, com essa experiência e com essa maturidade, eles conseguem ver isso. E aí, talvez falta sabedoria na hora de transmitir isso para os jovens, né? Parece que quer impor, quer que... Não, é porque eles já cometeram erros. E não quer que os filhos ou que os jovens cometam esses mesmos erros. Por falta de sabedoria, por falta de maturidade, falta de desenvolvimento, aí o Adolfo falou. Né? Às vezes falta sabedoria. E é por isso que, às vezes, quando acontece que a gente está mais velho, a gente olha para trás e pensa, não sei se você já aconteceu com a Adolfo, olha lá, pô, eu tinha 20 anos, olha essa roupa que eu me vestia, olha esse cabelo que eu tinha, cabelo estranho. Por isso que dá meio que esse vexame quando a gente chega mais velho. Isso já aconteceu comigo, de dar um vexame, pô, de olhar as coisas que eu já fiz. Mas é assim. Mas... Você fez o quê? Você tá fazendo um cabelinho ridículo. Daqui 10 anos você vai olhar e vai falar assim, puta, não é que o Adolfo tava certo, mano? Não é que tava certo? Pô, eu gosto do cabelo, cara. Eu gosto. Não, o cabelo é da hora. Mas desse jeito aí, velho, que é isso, meu? Eu gosto sim, vai gostar. Hã? Oi? O moderador... Oi? Tem o moderador da live, o moderador para a gente manter no assunto. Ah, não. Lembra na segunda-feira, caramba. Já pula para segunda-feira, porque senão a gente tá falando aqui. Esses irmãos queriam só focar em domingo, porque domingo é mesmo a minha parte, mas a minha parte é mais o domingo, mas
Pode Vai ser segunda-feira. te bagaçar como um todo. Entenda o seguinte, ô Davi, a estrutura da lição é sempre um todo. Não adianta você manjar de domingo e os outros dias ficar para depois. Você tem que manjar de tudo. Você tem que dominar a lição toda. Por isso que eu, quando eu pego uma lição nova, eu leio ela de capa a capa. Todos os dias, os 3 dias, em 1 hora. Por quê? Para ter uma noção do todo. No caso aí, você vai comentar domingo. Beleza. Só que não adianta você bater em cima de domingo. Você tem que bater na lição toda e aí você foca em domingo depois. Essa é a estratégia. Pega o mindset. É estratégia de veterano de batalha aqui, cara. Entendeu? Ó, o Caiobá tá concordando, o Saião tá congelado ali, porque a internet parar é devagar mesmo. Sermão, você tem a mensagem central e você faz o resumo no final, que é o ponto forte ali, né? Os pontos altos, né? Beleza, então, pode ficar na segunda-feira? Fala aí. Leia o texto-chave que se encontra em 2 Crônicas 33, 12 a 13. Eu acho que meu irmão aí leu aquele 12 a 13. Eu falei esse texto aqui, ó. A gente pula. Valeu, Fão. Lê esse texto aqui, Adu? Lê o texto, lê a lição, lê o bagulho. Não precisa de material pra falar, rapaz. Eu não é adivinho, né? Não lê mente ainda. Tá Pô, né? Sou careca mesmo, professor Xavier. 32, 12 a 13. Então vamos lá. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante a Deus e seus pais. Ele fez a oração, e Deus se aplagou para com ele e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. A história de Manassés é contada também em 2 Reis 21 e 22. Um dos textos diz que o ímpio rei desviou o povo ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Essa aí é um exemplo de alguém que foi de um extremo ao outro quando se arrependeu. Deus perdoou Manassés e ele é um dos reis citados na linhagem do Messias em Mateus 1. Claramente esse homem passou por uma transformação de última hora, saindo da idolatria para a genuína humildade. Você já deve ter ouvido de conversões maravilhosas e talvez tão dramáticas quanto a de Manassés. Em que aspecto essas conversões influenciam nossa visão a respeito do caráter de Deus e o que elas evidenciam em relação ao poder infinito de graça de Deus? De que maneira histórias assim podem transformar a vida daqueles que ainda não decidiram se entregar a Jesus? Esse aí a gente nem comentou, né? No caso, você pode apresentar para os clientes lá, né? Para a galera lá na sala, que muitos ali, de repente, provavelmente vai ter um ou outro ali ter revoltado com a igreja, com Deus, por causa do mau testemunho do pai, achando que, sei lá, já tomei a decisão, vou fazer 17 ano que vem, vou sair de casa, vou seguir minha vida. E aí você pode apresentar as consequências dessa decisão, como o rei teve a consequência, e você pode apresentar que há esperança para elas também, como o rei teve esperança, né? Deus perdoou ele e tal, e mudou a vida dele, pode mudar a vida deles também, né? Eu acho que foi ter falado aí já, né? Bastante. Já foi falado, é o que falou, né? Deus, igual que fala sobre Manassés, que mudou da extrema idolatria, do extremo mal para a genuína humildade, né? Falar que ninguém está longe o suficiente de Deus, né? Todo mundo tem, mesmo a pessoa se considerando o pior pecado do mundo, ele tem salvação. Se Manassés teve, ela também tem, né? É isso. Vou passar para terça-feira ou vai comentar? E assim, e só para encerrar a parte de segunda, eu quero destacar o verso 13, de 2 Crônicas 33. Diz assim, ó, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ou seja, quanto esses adolescentes precisam simplesmente orar a Deus, ser ensinado a orar primeiro, ser ensinado em oração, se eles se arrependerem, se converterem, abandonar seus erros, sua vida de erros aí, Deus será favorável para ele. Muitas vezes eles enxergam Deus muitas vezes esses adolescentes vivem uma vida de revolta, de
Eles vivem achando que Deus não tá nem para perdoar as falhas que eles sabem que cometeram. Engana-se a gente, por exemplo, se a gente pensar que adolescente não é consciente de erros que eles cometeram. Muitos deles sabem, viu? Não pensa duas vezes em cometer, mas se arrepende depois. Isso. Assim, mas muitos sabem, o Adolfo. Ele sabe que fez merda, fez besteira. Sabe. Com certeza. Aí o que eles não sabem, muitas vezes, é desse Deus que quando se faz uma oração pedindo a Deus perdão, reconhecendo que se arrependeu, que quer voltar atrás, e ver esse Deus que aceita, que aí é a mentira que muitos dizem, o Deus do Antigo Testamento é um Deus, é um Deus tirano, que não aceita, vai fulminar os pecadores, e tal. Calma, Deus é um Deus que quando você se arrepende, ele genuinamente arrependido, você chega a ele ouve, ele aceita, ele recebe de volta. Ele ama você mais ainda. Verdade. Muitas vezes alguma pessoa tem medo e vergonha de pedir perdão a Deus, né? Eu tive isso, vergonha de pedir perdão a Deus. Não tenha vergonha não, macho. Vergonha de pedir perdão você não tem que ter. Você tem que ter vergonha de pecar. Mas se pecou, chega para Deus e se arrepende. Ora a Deus. Não tenha vergonha de orar. Eu falei antes ali a questão dos adolescentes, isso aí, essa questão de liberdade para falar, liberdade para se expressar. Não só com os pais, mas com os líderes da igreja, com o pastor da igreja, com o líder jovem. Talvez não tenha essa liberdade, só vai ser meio que julgado, criticado, não tem esse outro lado de perdão, de amor, entende? Não tem essa liberdade para conversar. Né? Então, e essa compreensão. Exato, porque não tem essa... Então, pode passar aqui para terça-feira? Opa! Mas terça-feira aqui é mais comentários, né? Curiosidade, né? Manassés reinou quando tinha de 12 anos, reinou durante 55 anos de Jerusalém. Comentário bíblico adventista diz que Manassés não estava satisfeito em encorajar o mal, se esforçou para desencorajar o bem. Havia muitos que procuravam permanecer fiéis a Deus e que então se tornaram alvo de seu ódio. Então, Manassés, eu não sabia disso aí. Manassés então se tornou um perseguidor da fé, né? Isso aí eu não sabia. O profeta Isaías, que foi um valente testemunho em prol da verdade e da justiça, sofreu um martírio nas mãos dos que estavam determinados a se opor à religião e às reformas políticas pelas quais ele trabalhava. CBA, o reinado de Amon foi curto, ele morreu aos 24 anos, seu filho Josias tinha apenas 8 anos. Imagine como Josias deve ter se sentido, como conseguiu manter a sensibilidade e a voz de Deus enquanto vivia em meio a tanta maldade. Quanto mais você se aprofunda nos detalhes da vida desses 3 reis, mais ficará maravilhado com o que Deus pode fazer em situações aparentemente impossíveis de serem transformadas. O nome Amon é idêntico ao nome do deus Sol egípcio, Amon. Manassés pode ter escolhido o nome para seu filho a fim de demonstrar sua relação com a divindade egípcia. A apostasia de Manassés imprimiu o mal sobre Amon e moldou sua vida de modo irremediável. É isso mais a terça-feira. Falando sobre essas curiosidades aí. Quer dizer, deixar a bomba na tua mão, filho. Lição de domingo é uma lição, cara. Quê? A lição de domingo não, se domingo sou eu, mas foi. 2 pontos que eu já reforço, que eu já falei. Lembra que eu disse que talvez Manassés ele se tornou inimigo da religião por culpa do que o pai fez com ele? Né? Sim, que o pai foi rígido. Talvez a maneira que o pai dele apresentou a religião para ele, Ezequias, fez com que ele odiasse a religião. Simplesmente assim. Rapaz, se eu falar isso na hora da classe, eu vou falar se defendendo. Como assim? Ele foi rígido só por causa do pai? Tá culpando o pai pelos erros dos filhos? Vamos acabar falando assim. Porque, por exemplo, tem pessoa que ela vai fazer exatamente o que o pai faz. Por exemplo, meu pai morreu por causa de alcoolismo. Meu pai, ele era alcoólatra. Eu não conheci meu pai até meus 15 anos de idade. Eu não consigo, tipo assim,
Se você mesmo antes de entrar na igreja, se você me apresentasse cerveja, eu não bebia. Se me apresentasse pinga, cachaça, essas coisas, eu não bebia, eu não gostava. Eu sempre gostei de vinho antes da igreja, de frequentar a igreja adventista. Eu gostava de vinho, né? Gostoso. Mas cerveja, destilados, essas coisas eu não gostava. Por quê? Pelo exemplo do meu pai. Olha só, eu dentro desse aspecto, eu sou o oposto do meu pai por causa do exemplo dele. Agora imagina como é que é você ser adolescente, filho do rei, o rei que fez um monte de coisa boa para o reino e que era um servo fiel de Deus. Manassés, ele se revoltou com isso, porque como é que ele era tratado? Por que Deus falou assim? Por que Deus falou assim para Manassés, para Ezequias? Arruma tua casa. Arruma tua casa. Por quê? Quem é que fez merda? A casa de Ezequias, Manassés. Aí é questão do exemplo, né? O exemplo do pai. Foi uma coisa. Hipocrisia, aí que tá, eu vou colocar hipocrisia, porque Ezequias ele fazia o bem para a nação, mas ele se esquecia da própria casa. É isso que eu estou tentando dizer, não sei se eu fui claro. Hipocrisia, né? E aí, graças a isso, que merda que ele fez? Mais de 50 anos ele desgraçou o reino de Israel. Perseguiu, perseguiu a religião que o pai dele amava tanto. Ó. É uma coisa que percebe-se também, porque eu já vi isso, né? Que, pô, às vezes as pessoas se importam muito mais com o que está acontecendo fora de casa do que o que acontece dentro da própria casa, né? Olha lá, aquele irmão livre, coitado, perdeu tudo. E a pessoa foi. É igual o brasileiro mesmo. O brasileiro, olha lá, a guerra que está lá em Israel, Ucrânia, e o brasileiro não olha para dentro das guerras que acontecem dentro do nosso próprio país. É uma coisa que a gente acaba sempre olhando para fora e não para dentro, né? Não. É que nós gostamos de uma guerrinha mesmo, velho. Colocou o brasileiro em guerra. Mas é história para outro. Mas eu entendi seu exemplo. A gente quer cuidar da vida dos outros lá fora. Mas o brasileiro é fofoqueiro, isso aí é fato. É fato. É igual eu mesmo. Só dar um ponto. O brasileiro ele é fofoqueiro e hipócrita. Gosta de dar moral, de ser uma moral, né? Mas gosta de fazer coisa errada também. E é isso. Então o brasileiro gosta de falar da vida dos outros. É fácil falar da vida do outro. E da minha? Como é que eu tô? Como é que eu tô com Deus? O que eu tô fazendo? É isso. Pode falar, Davi. Eu cortei você, pode meter bronca aí. É mais isso mesmo. Vamos acabar aqui, porque daqui a pouco tem que desligar aqui. Pode passar para quarta-feira aqui, então? Manda quarta-feira aí, manda no peito. Ou eu acho que o Caio queria falar, não? Queria falar, não, Caio? Acho que já eu resumi a lição, né? Basicamente, isso é a história desses 3 reis, né? Que pontos que a gente pode tirar lições dessas histórias? Primeiro, exemplos de quem serve a Deus, de quem não serve a Deus e em que baseia a minha decisão. Então, eu tenho que tomar minha decisão por mim mesmo, como foi falado aqui já, né? Eu não posso depender de exemplos positivos ou negativos. O que eu respondo, na igreja tem irmãos que fazem coisa errada, eu não posso justificar os meus erros por causa deles. Então, outra coisa, exemplos influenciam? Sim, influenciam, mas não são determinativos. Pelo fato de meu pai ou de um irmão da igreja, do pastor, fazer coisa errada, não quer dizer que eu tenha que fazer também. O que tem que determinar minhas ações? Minha liberdade de decisão e a palavra de Deus é que determina. Então, a história desses personagens aí, né? O pai foi bom, o filho foi ruim. O filho foi ruim, o pai foi bom. Então, tá esses exemplos aí. As consequências das decisões. Servir a Deus ou não servir a Deus. Fazer o que agrada a Deus, obedecer a palavra de Deus e não obedecer. E aí foi falado de gravidez, de adolescência, por exemplo, né? Não adulterarás. Aí Jesus amplia o adultério, porque não é somente se deitar com a pessoa, mas o pensamento. Ou seja, qualquer mulher que não seja minha esposa, mesmo em pensamentos, é adultério. E aí, para eu ter a minha esposa, eu tenho que casar. Um adolescente, um juvenil com 12 anos, 13 anos, tem maturidade, condições de casar? Talvez só fisiologicamente, né? Os hormônios ali, mas em termos de finanças, de maturidade social e tudo, nenhuma. Entende? Então, apresentar as regras, mas os benefícios, né? Como eu falei, o adolescente, a cabeça do adolescente é assim. Eu falo porque, lembrando da minha cabeça de adolescente,
O que eu vou ganhar com isso? É o que eles querem saber. Você tem certeza, pode ter certeza. Os seus colegas ali de classe, no sábado, ao você apresentar esse tema e as lições através das histórias desses 3 reis, todas essas lições que a gente comentou, o que eles querem saber é o seguinte, você vai ter uma pergunta na cabeça deles. Tá, o que eu ganho com isso? Vindo para a igreja. O que eu ganho com isso? Estudando a lição. O que eu ganho com isso? Respeitando meus pais. O que eu vou ganhar com isso? Meu pai é ruim, meu pai ele é crente só na igreja, eu vou ter o que com isso? Entende? Apresentar também os benefícios. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar com isso que você não vai ter filho com 13 anos de idade, que antigamente era com 15, agora é com 13, com 10. Você vai ter filho, imagina você filho com 12 anos, com 13 anos, com filho, e os seus sonhos, você não tem um sonho de faculdade, de emprego, enfim, apresentar os benefícios, não só as regras, que geralmente se impõem, né? Não só sim apresenta as suas regras, mas impõe as regras. E não se fala dos benefícios, né, de obedecer. Então, E o fato, por eu acho exemplo, que adolescente na sua classe que o pai é um hipócrita, ele não precisa ser. Ele não precisa usar os exemplos negativos do pai dele. Ele pode usar exemplo positivo de um avô, de um tio. É isso aí. Tem lições bacanas que dá para tirar. a lição praticamente foi essa, então pode ir. Eu vejo assim. É isso. Mas é isso, eu vou passar lá então para mim falando sobre isso, né? E eles têm um exemplo a seguir, né? Ou eles podem seguir o exemplo ruim ou o exemplo bom. Aí vai de acordo com eles. É isso, mais ou menos? É isso. É isso. Acho que tem mais coisa que não tem. É a palavra de Deus. O que tem que determinar é a palavra de Deus. Se determinar o que é certo ou errado. Mesmo a gente mostrando o caminho, falando, eu, por exemplo, não tem como você obrigar alguém a seguir esse caminho. Igual eu vou falar um dia, mostra o caminho. Agora, se você vai seguir, já vai comigo. É com o próprio adolescente, né? Exato. Fechou? Então, Espero que tenha ajudado aí meus comentários, que eu pude compreender, pude ajudar, contribuir aí. Não só para você passar a lição, né, mas para o seu crescimento também de vida, né? Você está começando a ver agora. Você está com o que agora? 17, né? 16, 17? Não, fazer 17 ainda. Fazer 17 essa semana. Então é 17. Rapaz. Meu filho, quando chegou nessa idade... Rapaz, eu tenho saudade de quando eu tinha essa idade, ó, mano. Tá doido. Eu não sinto não, cara. Era da hora, mas não sinto não, mano. Porra. Isso aí. Mas, então vou finalizar a live aqui. Célio, obrigado aí por ter atendido o chamado. Caio Bar, muito obrigado. Ô, Caio Bar, você tem que voltar com o canal Teologia com Rapador. Só fez uma live comigo, velho, e parou o canal. É o corno mesmo. É o corno manso. Mas tudo bem. Davizão, espero ter ajudado. E... demais. Agradeço a todo mundo aí. Muito obrigado. O Caio e o Célio, o Adolfo também. Agora o próximo passo é nós ajudar você com o sermão. Quarta-feira que você vai pregar, né? Então vamos intensificar. Inclusive, eu mudei o sermão, preguei Daniel 2 para ajudar lá. Eu assisti, deu para ter. Ajudou, pô. Não, mas agora você apresentou o conteúdo pra gente, a gente trabalha. Mas, ó, finalizando a live em 3, 2, 1. Um abraço.